E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Hoje chegamos ao estudo bíblico da sétima trombeta do Apocalipse, com essa linda declaração da vitória divina. Antes de entendermos a sétima trombeta, precisamos de lembrar onde é que estamos na narrativa do Apocalipse. Então, primeiro são abertos 7 selos, cada um trazendo os seus juízos. E ao ser aberto o último selo, então se ouve as 7 trombetas. E ao ser tocada a sétima trombeta do Apocalipse, que tem a declaração da vitória que acabamos de ler. Mas nós temos que lembrar de que é justamente aí que se inicia os juízos das 7 taças da ira de Deus, que são os juízos mais severos da grande tribulação. Então, os últimos dos 7 anjos tocou a trombeta e João ouviu grandes vozes no céu, mas não identificou as pessoas que falavam. É bem possível que as vozes sejam dos 4 seres viventes, porque já em outras ocasiões, eles participaram da adoração junto com os 24 anciãos. E bem sabemos que todas as criaturas dos céus adoram a Deus. Pelo fato desse texto de dizer que o reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, alguns estudiosos entendem que o reino estava sob o domínio do diabo e que Deus não tinha controle dos reinos do mundo. Mas não é isso que a Bíblia afirma, não. Olha só o que o livro de Salmos afirma. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Jamais devemos aceitar qualquer interpretação que tire o Senhor Deus do seu trono, do seu domínio. Deus não precisa da sétima trombeta do Apocalipse para reinar. Jesus já é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas achou importante mostrar isso para nós. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os 24 anciãos, representando o povo de Deus todo, participaram e ainda participam da adoração lá no céu. Tem um vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre isso, então vale a pena você assistir depois, ok? Então aqui mais uma vez os anciãos se humilham diante de Deus para lhe dar o merecido louvor. E essa adoração é motivada pelo reinado divino, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. O louvor dos 24 anciãos vem da gratidão deles. Eles são gratos porque Deus é todo-poderoso e eterno. Sempre teve controle sobre tudo e todos, mas agora, nesse momento do Apocalipse, mostrou seu poder de forma clara, vencendo todos os seus inimigos que oprimiam os seus servos fiéis. Embora Deus sempre tenha reinado, dessa vez ficou muito evidente. Ele não deixou os maus sem consequência pelas injustiças que fizeram contra todos os seus fiéis. Deus agiu rapidamente para aliviar o sofrimento dos perseguidos. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Agora vem a explicação mais ampla, no sentido em que Deus assumirá o poder e o seu reinado. De fato, as nações se levantaram contra o reino de Deus. Vários e vários outros textos já profetizaram tais tentativas de vencer o reino de Deus. A linguagem profética vem de uma profecia feita por Davi muito tempo antes do nascimento de Jesus, que diz assim: Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, agora aqui em Apocalipse 11, a ira de Deus chegou. E esse fato nos ajuda na interpretação do resto do livro de Apocalipse. A sétima trombeta do Apocalipse cumpre o mistério de Deus, incluindo o derramamento das terríveis 7 taças da ira de Deus.
A sétima trombeta do Apocalipse encara o mistério como já cumprido agora, como já revelado. A ira já chegou. Vamos entender melhor isso. O resto do livro de Apocalipse, o aparecimento dos grandes inimigos, as 7 taças da ira, o Armagedon, a queda da Babilônia, a queda dos outros inimigos de Deus, a vitória e exaltação dos seus santos, tudo isso está resumido no cumprimento dessa sétima trombeta aqui do Apocalipse. Então, a ira de Deus chegou sobre a terra. O ponto aqui não é sobre a força do adversário, e sim sobre a soberania do Messias e o julgamento das nações. Olha só o que o Pai falou para o Filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. É esta a imagem do poder de Jesus que dá motivo de adoração lá no céu. E o texto de Apocalipse continua desse jeito assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Baseado então nesse versículo e nos acontecimentos até este momento do Apocalipse aqui, parece que os mortos aqui descritos são aqueles que são mortos no pecado, mortos espiritualmente, aqueles que não têm o espírito de vida vindo da parte de Deus. O julgamento dos mortos é o julgamento das nações ímpias, dos opressores que se opuseram aos santos. O versículo ainda diz que é tempo para dar o galardão aos seus servos. O julgamento de Deus não é apenas feito contra os perversos, não, mas ele abençoa, ele beneficia, ele recompensa os servos do Senhor. Os servos aqui recebem a recompensa pela sua fidelidade. Então, observemos algumas descrições desses fiéis. E eu espero que você se encaixe nessas descrições. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Então aqui eles são chamados de teus servos. E a função principal de qualquer criatura é de servir o Criador. Nós lhe devemos o nosso serviço, e mais ainda quando pensamos no valor da redenção que recebemos por meio dele. Nós somos descritos também como os profetas, isto é, servos fiéis que revelaram os planos de Deus. Nós somos identificados também como os santos, isto é, os santificados, os purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos chamados também de aqueles que temem o teu nome. Todo servo fiel respeita profundamente o Senhor e age em nome dele. Nós somos chamados de pequenos ou grandes, e a promessa da recompensa é exatamente para todos, pequenos e grandes, para todos os fiéis, dos maiores até os menores. E a última parte de Apocalipse 11:18 diz assim: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A promessa é que o Senhor vai destruir aqueles que destroem a terra. A palavra traduzida por destruir não significa aniquilação. O significado da palavra é corromper ou mudar para pior. Aqueles que corrompem a terra, os servos de Apolião, o destruidor, serão corrompidos, serão arruinados, serão consumidos como vermes ou como traças. Resumindo esse versículo, chegou a hora determinada por Deus para julgar os mortos, isto é, os ímpios, e para dar recompensas aos fiéis. Arruinar aqueles que corrompem a terra, mas também para abençoar aqueles que forem fiéis ao Senhor. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva.
O santuário de Deus é aberto e a Arca da Aliança foi vista. Sabemos que o verdadeiro santuário é o que está no céu e que o santuário e o templo eram meras cópias do templo real. A vitória de Jesus na morte rasgou o véu do templo, mostrando que ele abriu o acesso ao Pai e se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós como nosso advogado junto ao Pai. Depois de tanta expectativa, nós encontramos na 7ª trombeta do Apocalipse a visão da vitória. Enquanto claramente inclui elemento de castigo e destruição dos ímpios, a ênfase está obviamente na vitória do Senhor e dos seus santos. Deus fez o que prometeu. O vitorioso Senhor dos Senhores julga, mas também recompensa os fiéis. Por isso, ele merece toda a nossa adoração. Você já tem o louvado? Agora que Deus te abençoe e que lhe dê um espírito de grande gratidão e louvor ao Senhor dos Senhores. Por hoje é só. Até mais.